Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Teio de Oliveira e você está no Gospel Notícias. Se você está chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, faça sua inscrição e já ative o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que publicamos aqui todos os dias. Tem o caso de uma nudes de um pastor que está bastante... Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Teio de Oliveira. Você está no Gospel Notícias. Se ainda não é inscrito, então se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Tem o caso de uma nudes de pastor aí que está chamando bastante atenção nas redes sociais. Vocês sabem que quando essas coisas acontecem, há uma repercussão muito grande, principalmente como é o caso desse, sendo pastor de ministério, onde acaba ensinando as pessoas a não se entregarem a certas coisas, como é esse de relacionamento em redes sociais, onde se envia fotos, onde se tem ali conversas picantes, porque isso acaba vazando, mas no fim das contas, quem acabou caindo nesta cilada foi ele. O que aconteceu? Ele se envolveu com o perfil de uma moça nas redes sociais que seria prostituta. Então, entre conversas vai, conversa vem, ela começa a enviar fotos daqui, ele envia fotos de lá, e parecia que esse relacionamento ia tomar uma proporção maior ao ponto de se chegar realmente ao ato sexual. Mas, infelizmente, antes que isso acontecesse, essas fotos, esses vídeos deles foram todos vazados nas redes sociais, e é claro que isso ganhou aí uma repercussão gigantesca. Vários portais de notícias publicaram, e isso chegou, é claro, também no ouvido da liderança do ministério a qual ele era pastor. Ele foi afastado, claro, das suas funções, e uma nota referente a isso foi publicado, expulsando ele do ministério, a qual eu vou ler para vocês na íntegra. O ministério provedor de provedores, por meio de seu presidente do corpo pastoral, vem a público informar com profundo pesar que o pastor Elivan Gomes da Rocha foi afastado de suas funções ministeriais e de todas as atividades desenvolvidas nesta igreja. Essa medida foi tomada em decorrência de um escândalo sexual envolvendo o referido pastor, que será submetido a um processo disciplinar. Durante esse período, o pastor Elivan e sua família, esposa, seus 2 filhos, receberão apoio e cuidado, visando um processo de restauração. O presbítero desse ministério desconhecia essa prática e repudia veementemente qualquer conduta que viole os princípios bíblicos descritos na palavra de Deus. Com isso, pedimos perdão a todo o corpo de Cristo e a cada pessoa que tenha sido afetada direta ou indiretamente. Agradecemos pelas orações durante esse momento tão difícil. Atenciosamente, equipe de governo, Ministério Provedor de Provedores. Ou seja, esse ministério seria o MPP, Ministério de Provedores. Salvo o engano e as coincidências do caso, seria então o pastor Elivan Gomes da Rocha, do Ministério Provedor dos Provedores. O que aconteceu nesse caso? Um fiel de 26 anos fez uma aliança com um outro de 39 anos. Esse ex-fiel contactou esse outro de 39 porque ele tinha um blog de notícias lá em Tocantins. Então o que eles armaram? Olha, vamos abrir um perfil fake, vamos pegar fotos reais, vamos publicar ali e vamos chamar o pastor para uma amizade, para uma conversa. E foi isso que fizeram. Abriram esse perfil fake com fotos reais de uma moça americana e ali foram mantendo conversas, foram enredando o pastor naquele laço, e ele foi caindo e começou então esse processo de nudes para lá, nudes para cá, nudes para lá e nudes para cá. Quando tiveram bastante material, o que esses cabras fizeram? Foram lá e publicaram essas fotos
no blog do camarada que ele tinha feito aliança. E aí foi que aconteceu essa grande repercussão. Claro que as nudes eram reais, porque o pastor acabou caindo aí nessa cilada. E aí entrou então o Ministério Provedor dos Provedores e foi lá e afastou o pastor Elivan. Inclusive, isso aconteceu no finalzinho de 2024 e agora no comecinho de janeiro ela publicou então essa nota de afastamento do pastor Elivan. Só que daí o pastor resolveu tomar algumas atitudes, não porque era fake as fotos e era fake o perfil, não, pelo vazamento das fotos. Quem vazou as fotos? O blog. E quem estava envolvido? O ex-fiel de 26 anos, que não aceitava a forma como o pastor conduzia seus cultos, regia a igreja, enfim, só sei que ele tomou birra do pastor, que supostamente seria o pastor Elivan, e foi lá e fez essa tramóia toda. Então o pastor Elivan procurou a delegacia da cidade e registrou uma queixa-crime, porque vocês sabem que vazar fotos íntimas acaba sendo crime quando se mostra rosto, se mostra ato sexual em si, essas coisas. Então é configurado crime. O pastor procurou então e denunciou o blog. Denunciou o blog, a polícia investigando chegou então ao blogueiro. Quando a polícia chegou ao blogueiro, ele já estava se preparando para fugir da cidade. Ele já iria para Manaus, mas ele foi levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimento e, é claro, já fez a caguetagem do outro que o procurou para ajudar dentro dessa tramóia. Nenhum dos dois foram presos. Eles vão responder em liberdade pelo fato de ter divulgado imagens sem permissão, porque é assim que mais ou menos a lei entende. Não precisa ser nudes, mas divulgou uma imagem que a pessoa não gosta, aí, ou seja, ele pode ir lá na delegacia, prestar um boletim de ocorrência e coisa e tal, e até processar o cara, como aconteceu com esses dois aí, com esse ex-fiel e com esse blogueiro. Mas ninguém foi preso. É claro que eles vão responder em liberdade, se caso eles chegarem a ser condenados, podem chegar até 11 anos de prisão aí dentro dessa situação. Mas agora, por outro lado, claro que o pastor errou dentro dessa situação, porque se eles não tivessem exposto o pastor, talvez o ministério e os fiéis da igreja estariam sendo enganados até hoje. Porque se ele se caiu nessa rede armada aí pelo ex-fiel e pelo blogueiro, é porque já tinha alguma coisa envolvendo aí esse ex-pastor, senão não iam montar essa armadilha. Porque só monta a armadilha segundo aquilo que o cara já está propenso a cair ou já está caindo, mas que ninguém acredita que ele está fazendo aquilo. Então armaram essa armadilha. Mas aí o que chama atenção é que agora a situação ficou um pouco complicada, porque querendo ou não, acabou com o ministério dele, e é claro, levou aí uma situação familiar, porque chega um determinado momento que até a própria esposa acaba tendo acesso a essas imagens. Então basicamente isso estremece a relação e muitas vezes, é claro, acaba dando em divórcio. Mas tomara que, segundo a nota do Ministério Provedor dos Provedores, tenha conseguido restaurar esse pastor, porque é assim que ela coloca na nota, que vai passar por um processo disciplinar e tentar restaurar então a integridade do pastor dentro dessa conduta aí que ele teve com essa prostituta, digamos assim, que foi, entre aspas, contratada aí por esse ex-fiel para poder fazer aí então essa armadilha para ele cair e acabar divulgando todas essas imagens nas redes sociais. Só lembrando que algumas pessoas que têm algumas imagens vazadas nas redes sociais, principalmente quando é nudes envolvendo adultério, porque na maioria dos casos os pastores são casados, têm esposas, têm filhos, mas acabam se envolvendo então com outras mulheres em redes sociais e acabam tendo essas fotos vazadas depois, como foi o caso do nosso magnânimo Samuel Mariano. Ele caiu 2 vezes, e das 2 vezes ainda ele conseguiu ficar de pé. Dentro dessa questão de nudes, se algum pastor intentar fazer qualquer tramóia dentro desse segmento de enviar nudes para outro e outro envia nudes para ele, e tem medo que a casa caia,
tem que conversar com Samuel Mariano depois e já preparar o caminho pensando no futuro. Se a casa cair, como que eu faço? Bom, quem pode indicar para vocês o caminho correto para tudo isso é Samuel Mariano, pois ele é experiente dentro dessa situação. Ele caiu de pé as 2 vezes que a situação explodiu nas redes sociais. Definitivamente, ele é o cabra. Se você é amador, nem entre porque a casa vai cair. Tem que ser profissional nesse caso, e aí seria aí até uma estratégia para Samuel Mariano montar uma escola, né? Uma escola aí para essas pessoas aprenderem, né, como fazer certinho. E se a casa cair, não é deixa que caia. Tem ali um plano de contenção para resolver o problema, assim como resolveu das 2 vezes. É incrível. Mas fica aí então. Como eu disse a princípio, salvo o engano e as coincidências do caso, seria o pastor Elivan do Ministério Provedor dos Provedores. Mas se não for, a coincidência também aí é muito grande em relação a esses 2 casos. E é justamente aí o pastor de Tocantins. E dentro de algumas pesquisas, se vocês fizerem nas redes sociais, vocês não vão mais encontrar essa matéria onde os 2 fiéis fizeram aí esse vazamento dessas imagens aí do caso em si, porque a justiça mandou tirar do ar. Então não vai se achar nada referente a isso. Inclusive, quando a justiça manda tirar do ar, fala até para o Google tirar o link das pesquisas, que é para não encontrar mais. E basicamente foi isso que aconteceu. Beleza, galera? Fica com Deus aí, cada um de vocês. Se você não deixou o like lá no começo e nem fez a sua inscrição, olha, faça agora. Não saia daqui sem realizar aí essa ação.